Olá! O mundo dos transtornos psicóticos pode parecer bem confuso, né? São tantos nomes parecidos, sintomas que se sobrepõem, mas olha, hoje a gente vai botar ordem na casa. Vamos usar esses slides para deixar tudo bem claro, para que as diferenças façam sentido de uma vez por todas. Preparados? Então, vamos lá! Essa aqui com certeza é a dúvida número 1. Muita gente usa psicose e esquizofrenia como se fosse tudo a mesma coisa, mas na verdade são coisas bem diferentes. Pensa assim, ó. A psicose é como se fosse a febre, um conjunto de sintomas. Já a esquizofrenia é a doença que causa febre, tipo a gripe, entende? É um diagnóstico. Entender essa separação já é o primeiro grande passo. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque, como a gente vê aqui, os transtornos psicóticos afetam cerca de 2% da população mundial. E olha, 2% pode não parecer muito, mas isso significa milhões de pessoas, de famílias, de histórias. Então, entender do que a gente está falando é fundamental, não só para quem é da área da saúde, mas para todo mundo. Ok, antes da gente começar a separar um transtorno do outro, a gente precisa entender o que todos eles têm em comum. E a base de tudo é a psicose. Ela é o conjunto de sintomas que são tipo os bloquinhos de montar de cada diagnóstico. Vamos ver quais são esses blocos. E aqui tem um ponto que confunde muita gente. Os sintomas se dividem em dois grupos, positivos e negativos. Mas calma, positivo não quer dizer que é algo bom. Pensa em adição. Os sintomas positivos adicionam coisas que não estão lá, como delírios ou alucinações. Já os negativos são o contrário. Eles subtraem coisas, como a motivação, a vontade de falar, a capacidade de expressar emoções. É um jeito bem inteligente de organizar as coisas, né? Certo. Se vários transtornos compartilham esses mesmos bloquinhos, como é que os especialistas diferenciam um do outro? A resposta está em duas pistas principais, que são o tempo e o impacto. Ou seja, há quanto tempo os sintomas estão acontecendo e qual o estrago que eles estão fazendo na vida da pessoa, seja no trabalho, nas amizades, no autocuidado. Essas duas pistas são o nosso mapa. Vamos começar pela primeira pista, o tempo. Alguns diagnósticos são definidos basicamente pela duração dos sintomas. É quase como se o calendário fosse a ferramenta mais importante para entender o que está acontecendo. E olha só, este slide resume tudo de um jeito super visual. É praticamente um mapa do tempo. Os sintomas duraram menos de um mês, a gente está olhando para um possível transtorno psicótico breve. Duraram de 1 a 6 meses, o nome que se dá é transtorno esquizofreniforme. Agora, se passou de 6 meses, aí o diagnóstico se firma como esquizofrenia. O tempo aqui é quem manda. Vamos olhar de perto o primeiro da lista, o transtorno psicótico breve. A palavra principal aqui é breve. O episódio pode ser super intenso, mas ele dura menos de um mês. E o mais importante, a pessoa se recupera por completo, ela volta a ser quem era antes. Geralmente ele aparece depois de um estresse muito grande. É tipo uma tempestade de verão. Vem forte, assusta, mas passa e o céu limpa de novo. Agora, vamos andar um pouco mais nessa linha do tempo. O transtorno esquizofreniforme é tipo uma sala de espera do diagnóstico. Os sintomas são iguaizinhos aos da esquizofrenia, mas o relógio ainda não bateu os 6 meses. Se a pessoa melhorar dentro desse período, ótimo, o diagnóstico para por aí. Mas se os sintomas continuarem, aí o diagnóstico pode mudar. E finalmente, chegamos na esquizofrenia. Aqui, as duas peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Não é só o tempo, ou seja, os sintomas durarem mais de 6 meses, mas também o impacto. Para fechar o diagnóstico, é preciso que haja um prejuízo claro na rotina da pessoa. É a combinação desses dois fatores que define o quadro. Ok, a linha do tempo ajuda pra caramba, mas nem tudo se encaixa nela de forma tão certinha. Existem alguns casos especiais em que outras características acabam sendo mais importantes do que a duração dos sintomas para definir o que está acontecendo. O transtorno delirante é um exemplo perfeito desses casos especiais. Aqui, a estrela do show é um delírio muito forte, muito persistente. A pessoa tem uma certeza absoluta sobre algo que não é real. O curioso é que, tirando aquele assunto específico do delírio, a vida dela pode seguir normalmente. Trabalho, família, tudo funcionando. O impacto é bem focado, sabe? E agora, a gente entra no que talvez seja o diagnóstico mais chatinho de diferenciar, porque ele é uma mistura de dois mundos, o da psicose e o dos transtornos de humor. Entender o transtorno esquizoafetivo é como seguir 3 regrinhas. Primeira, os sintomas da psicose e uma crise de humor, como depressão ou mania, acontecem ao mesmo tempo.
Segunda regra, e essa é a chave de tudo. Precisa ter um período de pelo menos 2 semanas em que a psicose aparece sozinha, sem a crise de humor junto. É a psicose pura, digamos assim. E a terceira regra, na maior parte do tempo, os sintomas de humor estão presentes. Juntando essas 3 coisas, a gente chega no diagnóstico. Ufa, é bastante informação, eu sei. Então, que tal a gente juntar todas essas peças agora? Esse é o momento de colocar tudo lado a lado para a gente visualizar as diferenças de um jeito bem claro. E aqui está o nosso guia rápido. Resumindo a ópera. Psicótico breve, menos de 1 mês e recuperação total. Esquizofreniforme é a sala de espera, de 1 a 6 meses. Esquizofrenia passou de 6 meses e tem impacto na vida. Delirante. O foco é total no delírio, mas a vida segue. E o esquizoafetivo, aquela mistura complexa de psicose com humor. Viu só? Fica bem mais fácil de entender assim. Mas no fim das contas, por que é tão importante saber tudo isso? Porque entender essas diferenças não é para ficar colocando rótulo em ninguém, é para encontrar o caminho certo. Um diagnóstico correto abre a porta para o tratamento que funciona, para o apoio que realmente ajuda e, o mais importante, para oferecer o cuidado certo para quem precisa. É sobre ajudar e não sobre encaixotar pessoas. Então, com um pouco mais de clareza sobre tudo isso, a pergunta que fica não é só para os especialistas, é para todos nós. Sabendo que cada quadro é de um jeito, que cada pessoa tem uma necessidade diferente, como é que a gente, como sociedade, pode oferecer mais apoio e menos julgamento? O conhecimento ajuda a gente chegar lá, a empatia completa o caminho. Fica aí a reflexão.